Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante. Viver é muito mais que apenas ver de longe. Bom é desfrutar da tua intimidade, de toda a tua paz, Senhor Jesus. Não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Que ninguém me diga como é doce a tua voz. Eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar, para estarmos juntos, fim de tarde no jardim. Comunhão que embala, anelo de adorar, Senhor Jesus. Não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor, Senhor Jesus. Não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Pai, nós não queremos apenas ouvir de Ti, mas queremos viver Tua palavra, viver Teu evangelho, viver em intimidade contigo e com aqueles que o Senhor nos permite, ó Pai, repartir vida. E eu quero te pedir que hoje à noite seja um desses momentos, ó Deus, de intimidade contigo, com a Tua palavra e uns com os outros também. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos lá. Eu acho que o Humberto chegou, depois teve que sair, porque o Robert colocou ele de novo para trabalhar. Agora... Ele falou, hoje é o meu momento da minha vingança. Então... Tudo bem com vocês por aí? Tá tudo postado, tá tudo direitinho. Eu vi o Humberto ali sem fazer nada, eu falei, não acredito que não tá fazendo nada. 10 minutos aí, ó, nesse intervalo aqui de 10 minutos, não dá para fazer uma vendinha, não dá para fazer uma curtida ali.
Uma livezinha. Colocando o diminutivo resolveu tudo. Boa noite, Jenny. Boa noite, Sam. Tudo bem? Boa Tudo noite, bom? pessoal. Boa Eu tô noite. fora de casa, vou ficar mais ouvindo, tá? Mas hoje Tá os bom. versículos foram muito bons. Aí a hora que der, eu abro para a câmera e o som para Legal. compartilhar, tá bom? E como é que tá os processos aí de mudança? Nossa, como é cansativo, mas estamos felizes. Cada vez a gente tem que sair porque falta alguma coisa, não deu certo alguma coisa, mas tudo bem, é um processo. Tá certo. Então tá bom. Que bom, gente. Então vamos lá. Eu pedi para vocês lerem, né, para alguns relerem, né, os últimos versículos do Atos 2, de versículo 42 ao 47, porque esse eu acho um trecho tão... Todos são, né? Mas eu não queria... porque a gente está no meio de dois textos que para mim são monumentais. Um, a pregação de Pedro e depois esse aqui, que eles precisam ser vistos de formas separadas, porque a pregação de Pedro ele traz a essência do Logos, né? A essência da proclamação cristã, enquanto os últimos versículos, que é o que a gente vai ler hoje, vai trazer essa essência da prática cristã, né? Da praxe, dessa vivência do que é o cristianismo colocado em vida. Então esses versículos, eles são um resumo do que acontecia com a igreja, né? Então você vai ver vários trechos em Atos que Lucas para a narrativa para fazer um resumo. Sabe, vocês lembram que todo mundo quase da mesma geração ali, né, com exceção do Humberto, mas mas vocês lembram quando tinha aquela coisa do enquanto isso na sala de justiça, né, nos desenhos da Liga da Justiça. Amiga, Oi? a Tereza está mais sua amiga agora. Então, quando tinha aquela coisa... E o Lucas, ele faz mais ou menos isso, né? Então, tá, mas como é que eles viviam, né? Como é que era isso de forma prática? Então, ele para um pouquinho a narrativa de Atos, dos movimentos, dos apóstolos, dos discursos e as grandes coisas, para ele voltar para uma experiência, né, de vida e trazer um pouquinho... É como se a gente estivesse olhando, né, de uma... mais distante, ele desse um zoom ali para aproximar um pouquinho mais. Vamos olhar um pouquinho mais de perto o que estava acontecendo. Então, Robert, o que você leu? Eu acabei colocando algumas coisas ali no WhatsApp, se você teve a oportunidade de ver hoje, se vocês tiveram, né? Porque eu queria ajudar um pouquinho a gente meio que disciplinar as nossas mentes o que a gente quer procurar, né? Quando a gente está olhando para o texto. Vai lá, Robert, o que você conseguiu refletir, extrair desse trecho de Atos? Nossa, quando eu li, né, que não foi acho que foi logo depois e hoje eu acabei nem lendo, porque eu estava correndo com as coisas, mas quando eu li, a impressão que eu tive que as pessoas estavam vendo Shalom, assim, né, que a gente fala tanto, que é aquele momento onde a compreensão do Evangelho veio, porque o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles entenderam, né, que aí você está falando para mim que Pedro, né, que era uma pessoa meio matuta, e está falando ali como um doutor. Então parece que assim, a compreensão de toda aquela experiência que eles tinham vivido veio, e eles realmente se arrependeram, né, que é aquele arrependimento no sentido de ser mudança de mentalidade, né? Não é um pedido de desculpa. Pô, desculpa aí que eu te crucifiquei, não é isso. É dizer assim, gente, olha diante do que nós estamos. E isso fez uma mudança de forma deles viverem entre eles, né? Então eles começaram a repartir, eles começaram a viver em comunidade, eles começaram a cuidar uns dos outros. Então, assim, eles estabeleceram o sentido de igreja. Aqui, assim, naquele momento, quando eu leio, eu falo assim, é isso aqui que a gente deveria fazer. É isso aqui onde a gente deveria chegar. Aquilo que aconteceu
eu não li mais para frente, tá? Em Atos, não sei o que vai acontecer depois, mas assim, ó, todo isso que aconteceu, nasce a igreja, e a igreja é isso, ó, é assim que a gente é a igreja, é cuidar um dos outros, é dividir o pão, estar juntos, né? Então, assim, foi esse sentimento que eu tive, foi isso que eu percebi na hora que a gente lê, assim, é o resultado, né? Ó, pessoal, a gente moeu a carne aqui, a gente sangrou, a gente errou, e a gente olhou para o espelho e falou, gente, não é isso. A gente pode ser muito melhor. E esse melhor, esse resultado é a igreja. É as pessoas viverem em comunidade, umas para as outras, umas com as outras. E é o que eu chego... Assim, eu não sei o que vai vir depois no texto, né? Mas é onde nós chegamos. E nós chegamos na ideia de igreja que eu acredito que eles gostariam, que eles experimentassem para poder a gente levar isso para outros lugares. Foi esse o que eu tive de visão, né, desse texto. Bom. Alisson. Bem, eu tinha visto simplesmente um momento de transcendência, né? Até o momento que você mandou a mensagem, né? Eu tinha visto as pessoas realmente quase comemorando, né? A mensagem, né? Essa nova vida. Mas depois que eu li um pouco das suas considerações, eu pensando sobre o momento de criação, de queda, redenção, eu enxerguei muito aqui o momento da redenção, porque, em teoria, antes, todos estavam vivendo um pouco no pecado, né? E eles se batizaram e fizeram o seu... uma nova conexão com Deus, né? É a recriação de Deus, né? O que me chamou bastante atenção foi realmente quando falavam que eles estavam juntos e que tinham tudo em comum, sendo que eles são vários povos, né? E o que é esse tudo em comum? Esse tudo em comum provavelmente é o Espírito Santo, eles estarem juntos em Cristo, né? Nos ensinamentos e nos comportamentos. Eu lembro muito bem aquela discussão que a gente teve sobre Cristo se reconhecer nas pessoas, né? E de vivos estarmos juntos e separados mortos. E eu vi aqui a questão disso, deles estarem vivos, e o que é a representação dessa vida, o que é essa vida cristã, né? Que é uma vida que envolve muito o amor ao próximo de uma forma muito cega, né? Que você é capaz de vender tudo que tem, dividir, sem olhar a quem, né? Uhum. E é um desafio para as pessoas, porque a gente, ao longo dos anos, a gente aprendeu a não confiar uns nos outros, né? O que é muito triste. Enfim, eu enxergo essa passagem como o objetivo, né? Mas o caminho está trilhado, mas ainda assim é complicado trilhar ele. Uhum. Bom. Jenny. Jennifer, tá por aí? Consegue falar um pouquinho? Só tá ruim para falar, mas eu vou tentar falar um pouquinho. Tá bom. Para mim, assim, esses versículos, assim, eles mostram, assim, parece que volta, assim, ao cerne do que vale mesmo a pena, né? E, assim, para mim tocou muito ler isso, porque eu vejo que a minha vida, assim, ela é em fases, assim, essa parte do altruísmo e do egoísmo, eu faço ondas, assim, sabe? E às vezes, assim, quando
eu não sei, às vezes eu tô tão imersa em mim mesma, nos meus problemas, nas minhas coisas, e eu perco o que realmente importa, né? E quando eu li os versículos, eu vi a importância da comunhão e o que eles estavam vivendo lá, algo assim que é, para mim, assim, é divino. E quando a gente consegue sentar na mesa com os irmãos, a gente relembra o quanto isso é bom, o quanto isso faz falta, assim. Então, foi um versículo, assim, que me tocou muito nesse sentido, né? Que eu vejo, assim, como a minha vida, assim, ondula. E quando eu volto, quando eu coloco Cristo de volta como centro, como que faz, no final, o que faz sentido é o poder do relacionamento, né? Então, foi bem legal de ler. Legal. Muito bom. Humberto, Tereza? Eu acho que esse texto mostra o que era para ter sido, um pouco do que era para ter sido antes da queda, né? Todo mundo junto, todo mundo comendo junto, todo mundo, aqui o versículo, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Nós fomos criados para louvar a Deus, para o louvor dele, né? E louvavam a Deus por tudo. Então, eu relendo isso, pensando naquilo que você propôs, né? De pensar no Gênesis, pensar na história. Então, me remeteu isso, né? Claro que eles vendiam suas posses e ajudavam conforme a necessidade de cada um. Então, isso já faz parte da queda. Tem que trabalhar, você tem que ganhar seu dinheiro. Se você não tem, então você é ajudado. Se você tem um pouco mais, você abençoa. Então, mas esse projeto de estar todo mundo nesse mesmo espírito e louvando a Deus todos os dias, né? Todos juntos, essa comunhão, nessa intensidade. E também me levou ao que vai ser, o que o Robert estava falando, né? Também do shalom, que a gente já pode viver hoje, a gente já vive hoje, mas a gente sabe que eu imagino o céu não muito diferente disso, todo mundo junto, todo mundo comendo junto, todo mundo louvando a Deus junto, se divertindo junto, rindo junto. Então, eu não acho que vai ser, né? Vai ser mais, mas é nessa ideia. E vai ser o que nos aguarda, né? Uhum. Eu acho esse texto, a sensação que eu tenho pensando numa imagem, eu penso numa grande onda que está que está se iniciando ali e ela vai ser empurrada com grande força, reproduzindo essa visão, né? Então, foi tão forte o que aconteceu em Atos 2, ali, o início da igreja, que o impacto do que aconteceu ali, ele se reproduziu até os dias de hoje, né? Então, a gente vê essa realidade na comunidade cristã espalhada pelo mundo, né? Não menos nem mais, igual. Eu lembro o pastor Ed René falando uma vez dos missionários da IBAB na China, que eles estavam presenciando milagres de ressurreição de pessoas. Eles oravam e as pessoas que estavam mortas ressuscitavam, né? E mostrando ali o princípio, a igreja não estava estabelecida ali na China, onde cristãos estão sendo mortos, e esses sinais e prodígios fazia a igreja iniciar ali de uma forma estupenda, né? Como está aqui no texto. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, enquanto a igreja não está estabelecida, Deus faz esses milagres e prodígios para trazer esse boom, né? Então, hoje, se você falar assim, quem que você viu aqui no Brasil, onde a igreja já está estabelecida, que algum missionário orou e a pessoa ressuscitou? Lá na China, em lugares que a igreja não está estabelecida, muitos milagres, prodígios acontecem, gera muito temor, as pessoas se envolvem profundamente ali com o ensino dos apóstolos e a comunidade cristã começa. Hoje, agora mesmo, está nascendo um monte de igreja, muitos sinais e prodígios estão acontecendo, muita comunhão está acontecendo, igual está aqui em Atos, não mais e não menos, igual. Porque o dono da igreja é Jesus e ele continua fazendo a mesma coisa que ele fez ontem, hoje e eternamente. Então, é aquilo que eu falei na semana passada.
às vezes o pessoal olha para esse texto e glorifica a igreja de Atos. Ela não é nem mais nem menos do que a gente está vivendo hoje, na minha opinião. Eu acho que todo mundo já falou tudo, né? Mas quando eu reli também, eu fiquei pensando nessa questão assim, que Deus nos criou para vivermos dessa forma, né? E aí o Robert falou do Shalom, e eu acho que é exatamente isso. E esse versículo, né, o 45, e vendiam suas propriedades e bens, se repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, me chamou bastante atenção, né? Porque eles tinham tudo em comum, inclusive eles dividiam tudo que eles tinham. Então, ninguém tinha mais que ninguém, todo mundo repartia o que tinha, né? E eles perseveravam no ensino, na comunhão e nas orações. E então isso me chamou bastante atenção. E acho que um pouco também do que a Teresa falou. Eu acho que Deus nos criou para isso, mas a gente também consegue enxergar o futuro do que vai ser no céu, né? Enquanto isso, a gente busca... a gente deveria buscar viver dessa forma, né? Não acho que a igreja em todos os lugares age dessa forma, né? Mas que a gente deveria buscar agir dessa forma. Muito bem, vamos para o texto, então, e vamos tentar extrair mais um pouquinho depois de tudo que a gente já aprendeu hoje já com vocês. Versículo 42 ao 47, vamos ler. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Semana passada, quando a gente estava olhando a estrutura do capítulo, né, e depois de tantas informações tão ricas também que vocês também compartilharam, assim como hoje, nós falamos desses movimentos, né? A gente vê um ambiente de caos, Deus se manifesta, né? O Espírito é revelado, o Logos se pronuncia e algo é criado a partir do caos. É isso que a gente vai vendo Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a gente vê isso, eu falei do Egito, a gente fala isso também quando a gente olha para o Velho Testamento, né, o cativeiro e o povo de Israel sendo restaurado, nós lemos ali Ezequiel, aquela visão, né, dos vales de ossos secos, eu contei a história, a gente viu um pouquinho sobre isso também, é o que a Bíblia chama da nova aliança, né? A gente tem a velha aliança, ou o Velho Testamento, e essa nova aliança, que é a aliança que vem através do Messias e o Espírito Santo que ele envolve sobre o seu povo. Quando Deus cria a partir do Logos, a partir da palavra, que é Jesus, o que ele cria? Bom, em Gênesis ele cria, a gente vê a criação de todo o universo, naquela linguagem, né, descrevendo, uma linguagem poética para descrever a criação de Deus, para descrever uma realidade, Deus é o criador de todas as coisas, ele usa uma linguagem de narração poética para descrever a criação, mas ele culmina na criação do homem e da mulher e em Deus dando a eles o que a gente chama do grande mandato cultural, que é vocês vão multiplicar e encher a terra, né, e ser frutíferos. E sim que a coroação desse movimento, né, Deus, Espírito, Logos, criação.
Então Deus cria um povo. Quando Deus vai para... A gente olha a história do Egito, onde o povo está debaixo da escravidão há mais de 400 anos, e Deus se revela a Moisés. Então, quando Moisés vê a sarça ardendo em chamas, e ele fala, e aí ele fala ao Egito, e vem as pragas sobre o Egito, mas o povo passa pelo meio da água, e quando ele sai do meio da água, eles não são mais escravos. Agora quem olha de fora vê o quê? Um povo, uma comunidade. Né? Uma comunidade, uma assembleia, o termo do Novo Testamento é uma eclésia, né? Esse ajuntamento de pessoas que são... O que é uma eclésia? Né? Os que são chamados para fora. Os que são chamados, eles são chamados do Egito para o deserto. A palavra de Moisés é: deixa o meu povo ir, para que eles façam festa para mim. Isso foi o que Moisés falou para o faraó. Então, esse sair do meio do Egito para se ajuntar e formar um povo que iria agora prestar festas para Deus, e que a partir daí ia começar a aprender a contar as suas histórias, a ter as suas celebrações, ter a sua ética, e assim eles seriam um representante, né, para todo mundo do Deus vivo. E como é que a gente sabe que aquele povo de fato era o povo de Deus vivo? Pelos sinais e maravilhas que era feito no meio daquele povo, e pelas palavras poderosas, pela lei que eles estavam trazendo, pelos ensinos, pelo ensino da Torá, né, o Pentateuco, pela palavra dos profetas. É assim que o mundo saberia que o Deus de Israel, Yahvé, Jeová, é o Deus de toda a terra, não apenas um Deus tribal, mas é um Deus de todo mundo. É isso que nós estávamos vendo na história, que você vai olhar e vai poder observar na história do povo de Israel no Velho Testamento. E aí você vai vendo como é que Deus vai trabalhando no meio do povo de Israel. Um povo peregrino, um povo que é levado para cativeiros e exílios, mas em todos esses momentos, estando em cativeiros, estando em exílios, eles sempre vão testemunhar a palavra de Deus, a presença de Deus, a obra de Deus sobre aquele povo, e Deus vai preservando aquele povo para, por meio daquele povo, abençoar toda a terra, abençoar todo mundo. Por quê? Porque é do povo de Israel, daquela comunidade que vem o Messias, o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para todos sempre. Então, quando Jesus é revelado na comunidade judaica, Jesus Cristo vem para incorporar em si aquilo que Israel não conseguiu incorporar, aquilo que Israel não conseguiu fazer, concluir, porque Israel, apesar de ter sido preservado por Deus, eles quebraram as leis de Deus, eles romperam com Deus, e eles rejeitaram o próprio Messias de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia vai dizer, através de João, que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, de fazerem parte da família de Deus. Então, agora, o que Deus está fazendo? Deus se manifesta agora, depois de 400 anos de silêncio entre a última profecia do Velho Testamento, né, e as palavras de João Batista, começando no Novo Testamento, e o Logos se manifesta. Vimos o Logos, ele habitou entre nós, e nós o vimos, e nós o tocamos, né? Ele é a palavra da verdade, ele esteve entre nós. E ele tabernaculou entre nós. E ele veio para o que eram seus, o povo de Israel. Mas os seus não o receberam. É assim que começa o Novo Testamento, a nova aliança. E quando a gente olha agora em Jesus Cristo, quando você vai olhar os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus, ele cria o que em torno de si? Uma comunidade. Ele cria uma comunidade, ele começa fazendo isso. Qual é o embrião dessa comunidade? Os discípulos, os 12 apóstolos e aquele grupo de pessoas que seguiram a Jesus, ou que estavam junto com Jesus, não é? Mas como a gente pode ter uma garantia que essa comunidade poder experimentar aquilo e ser aquilo que Israel não tinha conseguido ser até então? A primeira coisa é por causa da própria presença de Jesus. É que Jesus não espera que essa
comunidade faça o que Israel não fez. Jesus, ele em si vai fazer o que Israel não conseguiu fazer. Quando você olha de novo para a história do Velho Testamento, voltando um pouquinho mais para a narrativa, criação, queda, redenção, você vê que no Velho Testamento, no Gênesis, os primeiros 2 capítulos da Bíblia, Deus ele trata com um homem, e esse homem era Adão. Né? Então Adão tinha uma responsabilidade diante de toda a raça humana. Se Adão não pecasse, a raça não pecaria. Se Adão não caísse, a raça não cairia. Se Adão não se rebelasse contra Deus, a raça seria toda preservada, porque Deus está tratando com um representante da raça. Quando Adão cai, e Deus então vai fazendo alianças, ele faz aliança ali com, logo depois você vai ver a aliança com Noé, depois a gente vai ver um pacto feito com Abraão, e a partir de Abraão Deus vai formando um povo, não um povo perfeito, mas um povo que seria representante da raça humana diante de Deus, e que representaria Deus diante da raça humana. Mas esse povo, ao exemplo de Adão, também rejeita Deus. Você vai ver isso quando você lê o Velho Testamento. Rejeita a lei de Deus, se afasta de Deus, quebra e desobedece a Deus. Por isso, esse povo também não consegue fazer aquilo que Adão não foi capaz de fazer. Então, Deus envia Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é para nós o representante de Deus, mas ele é também diante de Deus o representante da raça humana. Por isso que Jesus Cristo precisava vir em carne e osso, porque ele representou toda a humanidade, e ele fez aquilo que nem Adão, nem Israel conseguiu fazer. Ele conseguiu cumprir toda a lei, ele conseguiu honrar a Deus em todas as coisas, ele conseguiu obedecer ao Pai em tudo. Tendo feito isso agora, então, Jesus forma ao seu redor uma comunidade. Por quê? Porque uma das consequências, antes de falar da queda, uma das características da criação humana é que nós fomos criados para viver em comunidade. A primeira coisa que a gente sabe disso é porque fomos criados à imagem de Deus, e a narrativa diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ele está usando uma linguagem plural. Quando fomos criados à imagem de Deus, fomos criados para viver numa comunidade plural, como Deus é plural. Como Deus é um Deus trino, nós somos criados para expressar a vida trinitária de Deus. Essa vida trinitária de Deus só é possível viver em comunidade. Eu não posso, sozinho dentro da minha casa, ou isolado num monastério, viver sozinho numa caverna, num deserto, eu não consigo expressar a Trindade de Deus. Porque para eu expressar a Trindade de Deus, eu preciso amar outro que não sou eu. Você consegue entender? E eu preciso amar outro igual a mim. E nós não somos iguais a Deus, apesar de termos sido criados à imagem de Deus. Muito importante entender isso. Quando o Pai ama o Filho e o Filho ama o Espírito, e o Espírito ama o Pai e o Espírito ama o Filho, e assim sucessivamente, o Filho ama o Pai, há uma relação de amor entre iguais. E esse amor transborda para aqueles que não são iguais, mas que reflete de volta o amor, a bondade e a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que nós podemos viver isso? Como é que nós podemos reproduzir? Como é que nós podemos refletir? Que nós podemos ser esse espelho do amor trinitário, do amor dessa trindade de iguais, quando amamos outros que sejam iguais. Por isso que Deus fala que não é bom que Adão estivesse só, porque quando Adão amava um leão, quando Adão amava uma girafa, quando Adão amava o elefante, ou quando Adão amava o cachorro, ele não está amando um igual, não é um amor igual, é um amor por algo que foi criado, que ele foi colocado para cuidar, para cultivar, para amar. Ele podia amar a natureza, ele podia amar a criação de Deus, mas ele não podia estar numa relação de iguais. Então nós vivemos numa sociedade onde nós amamos os animais e devemos amar os animais, devemos cuidar dos animais, devemos cuidar do meio ambiente, porém, quando amamos iguais, é que nós expressamos o amor que honra a Deus. E é tão interessante isso, porque na criação Deus mostra a sua humildade, porque Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só.
Deus não disse, Adão não precisa de mais nada, porque quem tem Deus tem tudo. Deus não disse isso. Deus não disse para Adão, olha, eu te basto, eu sou suficiente para você. Deus também não disse isso para Adão. Deus disse, eu farei alguém igual a você, do mesmo. Quando eu falo igual, não estou falando igual no sentido de que é igual em todos, mas do mesmo tipo, da mesma essência, da mesma natureza, né? Do mesmo, com a mesma, as mesmas características, do mesma espécie. Farei alguém da sua mesma espécie. Porque você precisa amar alguém da sua espécie como eu amo aqueles que são da minha espécie. E assim você vai amar melhor os que são de outra espécie. E é aí que Deus cria a Eva, e quando Deus cria a Eva, Deus dá esse bendito dom de se gerar, né? de engravidar, de se reproduzir, de multiplicar iguais, multiplicar iguais, e nessa processo de iguais se amarem, se cuidarem, gerarem iguais, é que nós também expressamos a imagem, o imago Dei, a imagem de Deus. É impossível para o homem expressar a imagem de Deus de forma isolada, vivendo para si mesmo. A imagem de Deus só pode ser expressada coletivamente. Ah, mas eu não sou criado à imagem de Deus? Sim, mas não uma imagem perfeita de Deus. É preciso entender isso. E é por isso que a igreja é tão importante, esse retrato da igreja é tão importante. Porque quando Deus está em Cristo morrendo na cruz, Efésios, a gente já leu Efésios, diz que Jesus Cristo estava reconciliando, criando dois povos um só. Em Coríntios diz, Deus estava reconciliando o homem. Com quem? Com ele e uns com os outros. Porque uma das evidências do pecado, um dos efeitos do pecado é o quê? É o fato de nós criamos um trauma existencial, um trauma relacional, um trauma social, estrutural. E essa é a raiz de todo tipo de pecado, seja eles individuais, sejam eles culturais ou sociais. Todos os grandes problemas que a gente tem hoje são problemas que a gente experimenta de forma social, de forma coletiva. Seja ele o racismo, seja ele qualquer tipo de preconceito, seja ele a opressão, seja a violência, os assassinatos, os adultérios, os roubos. Você raramente você vai encontrar pessoas que você vai ter problema da justiça. Olha, o cara foi preso porque ele se roubou a si mesmo, ou porque ele se traiu a si mesmo. Mas você fala assim, mas não tem pessoas que se mutilam, não tem pessoas que se suicidam, não tem pessoas que se machucam. Exato, mas quando você vai ver a história, vem de problemas relacionais com o outro, de traumas que vêm do outro. De problemas dentro de casa, de abusos que eu sofri, de problemas da escola. Você entende o que eu estou dizendo? Mesmo a boa parte das pessoas que se dizem ateus, o são por causa do problema do outro. Não é que não acredita em Deus, é que não acredita na humanidade. Se Deus permitir que essa humanidade seja assim, então eu prefiro não acreditar que existe Deus. Então é a minha incapacidade de conviver com o outro que me torna uma pessoa doente. Que me torna uma pessoa... e que torna a sociedade doente. Quando nós queremos afastar o outro e dizer cada um com seus problemas, e eu cuido de mim, e eu cuido daqueles que eu gero, mas o resto não me interessa. E aí a gente olha lá para a história de Caim e Abel, que aqui já ficou até clichê, né? De tanto que eu falo disso aqui, você já sabe já o que eu vou dizer, porque quando a gente tem o primeiro homicídio que é dado entre irmãos, a partir de uma disputa religiosa. Então, quando você ouvir alguém falar assim, porque a religião causa muitas mortes, eu não fico ofendido com isso, é só um fato. E a gente não... Por quê? Porque a religião, se ela não tiver sido guiada pelo evangelho, ela é mero esforço humano de tentar impor os seus valores para tentar ser aceito por Deus, e isso aí é tão velho quanto o Caim e Abel. E foi o que aconteceu ali naquele caso. E aí Deus olha para Caim e Deus não está preocupado com a religião de Caim. Deus está preocupado com o Caim cuidando do irmão. Essa era a evidência de Caim estava bem. Cadê seu irmão? Eu sou lá babá dele. Eu não sou cuidador dele. E Deus diz, o sangue dele está clamando lá da terra
pelo que você fez. Você percebe? Então, não há como eu rejeitar o outro, eu expulsar o outro, sem pecar contra Deus ao mesmo tempo. E é isso que a sociedade virou, a partir de Caim e Abel, a partir de Adão e Eva, quando um teve vergonha do outro. Começou ali. E ali a gente tem um oposto. Porque Adão e Eva, um se envergonha do outro. Caim e Abel, um mata o outro. E aí passa a ter uma inimizade histórica. O próprio povo de Israel, a gente comentou sobre isso, que Deus cria um povo. Mas esse povo é dividido em 12 tribos. Eles se dividem, se tornam inimigos. E parte desse povo se torna um povo mestiço e que se tornou extremamente rejeitado pelos judeus, a ponto deles eles não podiam nem chegar perto, né? Se um samaritano passasse, a sombra dele se projetasse sobre a comida de um judeu, ele levantava, jogava aquela comida fora, se lavava para começar a comer tudo de novo, porque ele ficou impuro. E aí Jesus vem para reverter toda essa situação, tanto que uma das parábolas mais famosas que Jesus Cristo conta, que é a parábola do samaritano, o cara que precisa de ajuda é o judeu, não é o samaritano, e o cara que ajuda é o samaritano, não é o judeu, para ele explicar quem é o próximo, para explicar a ideia do amar o próximo como a ti mesmo. Jesus coloca o judeu na posição de precisar de ajuda e coloca o samaritano, que era o rejeitado da história, que era o sujo da história, para ser o salvador do dia. Então, quando nós olhamos para Jesus, o que Jesus faz na cruz e a sua ressurreição, Jesus Cristo não está ressuscitando apenas para me salvar ou te salvar individualmente dos nossos pecados. Jesus Cristo não está ressuscitando apenas para me levar para o céu ou para te levar para o céu e dizer, se você aceitar Jesus como seu salvador, você está garantido nos céus e pode viver a sua vida do jeito que você quer, porque no final você vai para o céu comigo e está tudo certo. Isso é minimizar ou é reduzir a obra de Jesus Cristo, porque na verdade Jesus Cristo veio para reconstruir a raça humana, Jesus Cristo veio para redesenhar a história, Jesus Cristo veio para recriar o que significa humanidade. É muito importante a gente entender isso, porque senão você não vai entender esse texto. E aí, quando ele faz isso, e a gente volta os olhos para Atos, que a gente tem o descer do Espírito Santo, é uma promessa que tinha sido dada ao profeta Joel, que o Espírito Santo seria dado sobre quem? Sobre os judeus? Sobre os religiosos? Sobre os senhores? Sobre os mais cultos? O Joel usa uma frase, que eu derramarei meu Espírito sobre o quê? Alguém consegue lembrar? A gente falou sobre isso. Pode falar. Sobre todos, né? Sobre toda a carne, né? Sobre todos. O que ele estava dizendo ali? Será que todas as pessoas do mundo? Não, sobre todo tipo de pessoas, sobre toda classe de pessoas. Né? Os velhos, os jovens, as crianças, os servos era a palavra para escravo. E ao receber o Espírito todos, mesmo os escravos, o que Jesus Cristo estava fazendo? Quebrando todo tipo de casta. Deus estava quebrando todas as castas, todas os tipos de separações, fossem elas raciais, fossem elas culturais, fossem elas sociais, seja o que for. Porque todos estão debaixo de receber o mesmo dom, a gente falou um pouco disso semana passada, no do Pentecostes, que dava acesso a todos, que era o dom do Espírito Santo. Mas é importante a gente olhar para os últimos versículos de Atos 2, por quê? Porque o que aconteceu não foi que eles receberam o dom do Espírito Santo, ficaram cheios de poder e foi cada um para o seu quadrado, né? Não foi isso, não foi tipo, ok, recebemos o Espírito Santo, agora cada macaco no seu galho, cada um pro seu lado, cada um vai lá e fala pros seus. A gente vai ficando aqui orando por vocês, vocês ficam lá, mas fica cada um no seu canto. Não, o que acontece é algo além, eles se reúnem ali depois daquele evento, ouvem a mensagem de Pedro, e a partir daquilo, o que acontece como consequência disso? Eles sentam juntos à mesa. E é muito importante essa figura. Por quê? Porque a mesa é o lugar de maior intimidade que pode haver.
Primeiro que a gente olha para o ministério de Jesus e boa parte do seu ministério aconteceu em torno da mesa. E aí é uma coisa importante a gente olhar, porque a gente tem que ter um cuidado, porque a gente criou uma imagem de que, o templo e a mesa, né? O templo e a mesa. Então nós vamos para o templo cultuar e depois vamos para a nossa casa e nos encontramos no nosso pequeno grupo. Não foi isso exatamente que aconteceu, porque o templo aqui era um momento de transição histórica para o povo de Deus. Então, esses cristãos, todos eles estavam ligados culturalmente com o templo. Mas que templo é esse? É o templo de Salomão. É o templo da velha aliança, não é o templo da nova aliança. Porque quem é o templo da nova aliança? Nós somos o templo da nova aliança. É o que Pedro vai dizer, que nós somos juntos, tijolos que juntos formamos um edifício espiritual. Eu não sou... Você fala assim, e aí eu quero quebrar esse raciocínio aqui. Deixa eu explicar para você. Eu não sou o templo do Espírito Santo. Eu sou um tijolo que junto com outros tijolos compomos o templo do Espírito Santo. Essa é a figura que Pedro vai nos dar, que o apóstolo Pedro vai nos dizer, que nós somos pedras vivas, que estamos ligados uns com os outros e formamos o templo do Espírito Santo. Nós participamos do templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habita em mim? Habita em mim, mas ele se expressa apenas quando estamos coletivamente trabalhando. Todas as descrições de Paulo escrevendo aos Coríntios, a Efésios, Paulo escrevendo aos Romanos, de Pedro escrevendo suas cartas, você vai ver que a expressão do Espírito Santo acontece na comunidade espiritual que é a igreja. Nós temos um texto onde Paulo vai dizer que nós devemos cuidar do nosso corpo, não devemos nos dedicar o nosso corpo à imoralidade, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas lembra que no contexto de Coríntios, ele também está dizendo que nós somos parte desse grande corpo que é a igreja. Então é muito importante entender isso, porque mesmo quando ele está falando isso, ele está falando que nós pertencemos a algo maior do que nós. E quem que torna isso possível? O Espírito Santo. Se nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós somos batizados publicamente, reconhecendo Jesus como o Senhor das nossas vidas, e fazemos a parte agora desse corpo que é a igreja. Então, o templo que eles se reuniam todos os dias, para os rituais judaicos, por efeitos culturais, não por uma questão espiritual. É muito importante entender isso. Pedro e João estavam ali falando no templo todos os dias, mas isso não fazia parte do que acontecia no templo. É porque eles estavam tão cheios de Cristo, tão cheios do Evangelho, tão cheios do Espírito Santo, que eles estavam no meio da multidão e sinais, como Humberto comentou, estavam acontecendo ali com eles. As pessoas pararam para ver o que estava acontecendo e eles então pregavam. Eles estavam indo todos os dias do templo porque eles estavam no tempo de um festival onde pessoas do mundo inteiro viajaram para Jerusalém para participar das festas de Pentecostes, e eles iam todos os dias para as festas, e nas festas onde todas essas pessoas experimentaram o derramar do Espírito Santo, os milagres de Deus estavam acontecendo, as pessoas pararam para ver o que estava acontecendo, e eles estavam pregando sobre Jesus num lugar que era hostil a eles, não no lugar que eles estavam se sentindo em casa. Então é muito importante a gente entender isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que nós podemos usar o templo e as catedrais para nos reunir, para pregar o evangelho, 90% da vida cristã acontece na mesa e nas ruas e não no templo. É o que você vai ver em Atos se você ler cuidadosamente o texto. Tá? Então aqui não é um modelo para a gente repetir. Aqui é uma constatação de uma realidade comunitária de se viver. Mas não é uma ordem, templo e casas. Não. Eles estavam indo no templo por uma questão cultural, por uma questão de festa, por uma questão social. E eles estavam levando Cristo com eles. Mas eles entenderam que a expressão desse novo derramar do Espírito Santo de Deus, dessa nova era, né, de Deus se manifestando ao mundo, acontecia onde? Nas casas, nas mesas. Então, você precisa entender o que o texto está dizendo aqui. E o que era esse sinal, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e isso é muito importante entender. E o que os apóstolos estavam ensinando? É só você olhar o que a gente leu semana passada, a pregação de Pedro, por exemplo.
Então eles ouviram a pregação de Pedro e estavam conversando sobre isso. Mas o que significa isso? O que ele quis dizer com aquilo? Eles estavam ainda entendendo, porque era algo muito novo para eles isso, essa situação. Eles partiam o pão, e aí eles estavam compartilhando a mesa, comendo juntos. Quem? Se você olha o Novo Testamento, você vai ver senhores de escravos, estrangeiros, nativos, e assim vai. Tá? E eles estavam, aquelas pessoas que antes eu olhava para você, falava, a gente não pode sentar na mesma mesa, porque nós somos de grupos diferentes, agora eles estão sentando à mesa juntos e partindo pão. Claro que aqui você tem uma situação onde todas essas pessoas eram judeus, nativos ou convertidos ao judaísmo, né? Atos já tinha falado isso para a gente lá no capítulo 2, tá certo? Mas eles estão em torno de uma prática que mais para frente eles vão aprender a compartilhar isso, inclusive com samaritanos e não judeus. Então essas barreiras vão sendo quebradas. Agora, isso vai acontecendo por etapas, né? Por momentos, né? Então é muito importante entender que não veio o pacote pronto de uma vez só. As coisas vão evoluindo, que eles vão entendendo as coisas, Deus vai ensinando eles gradativamente. E aí a Bíblia diz, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. O mesmo termo que Lucas vai usar para falar de Jesus Cristo, dos seus sinais e das suas maravilhas, e todos estavam cheios de temor. Essa frase se repete em todo o evangelho de Lucas e agora se repete aqui. Por quê? Porque Lucas está escrevendo para Teófilo e está dizendo para Teófilo, olha, Jesus começou, e aqui é a continuidade do que Jesus começou. O cristianismo começa com Jesus, e agora na comunidade cristã, eles estão repetindo o que Jesus Cristo fez. A presença de Jesus Cristo está aqui, o Espírito de Cristo está aqui, a palavra está aqui, a reconstrução da história está acontecendo aqui nessas comunidades. Consegue entender? É uma continuação do que aconteceu no ministério de Cristo, está acontecendo comunitariamente aqui. E os que criam mantinham-se unidos, ou unânimes, dependendo da tradução, e tinha tudo em comum. A palavra comum, você sabe que é, se você separa essa palavra, como um. Em outras palavras, toda a barreira de separação foi tirada, não tem mais vergonha um com o outro, não tem mais inimizade um com o outro, estamos ligados espiritualmente, ligados emocionalmente, ligados na vida. Somos parte de uma coisa só, somos parte de uma ideia só, de um movimento só, de uma experiência só, somos parte de um só povo, somos parte de um só corpo. Então há uma ligação muito forte aqui. De tal forma que eles venderam suas propriedades, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos não. Não era uma coisa obrigatória, era uma coisa espontânea. Não é uma coisa que foi dado ao Estado o poder de decidir se ia fazer isso ou não, e nem mesmo a igreja, a liderança da igreja. Era algo espontâneo, era uma decisão espontânea como resultado dessa experiência de percebermos que somos uma comunidade no meio de uma outra comunidade, uma cidade no meio de uma cidade. Dizer, aqui ninguém vai passar fome, aqui ninguém vai ser abandonado, as pessoas serão funcionais, as pessoas serão frutíferas, as pessoas viverão, porque nós temos um grupo de suporte. A gente tem falado como, olhando para a pandemia, pessoas que têm um grupo de suporte, elas estão tendo mais resiliência. Para mesmo que tenham passado por grande aperto, elas estão conseguindo respirar e ver e ter esperança do que vai acontecer ali. Pessoas que não têm um grupo de suporte, que ficaram sozinhos, elas vão ter muito mais dificuldade para recomeçar. Quando você olha pessoas que têm problemas de drogas, álcool e tudo mais, quando elas têm grupos de suporte saudáveis, elas têm muito mais chance de superar isso, porque elas estão cercadas por um grupo de suporte. Ao mesmo tempo que as maiores doenças, enfermidades e crises acontecem em ambientes sociais, também as maiores curas e experiências de festa, de alegria e de memórias que marcam a sua vida acontecem em experiências sociais. Então, o que nós temos aqui é Jesus dizendo que a cura que ele propõe para o mundo, através da salvação que ele dá, através do Espírito Santo que ele derrama, não é uma cura individual, mas é uma cura comunitária. Vocês serão curados, Tiago vai dizer, quando vocês confessam os seus pecados uns para os outros.
Vocês vão ser saudáveis coletivamente. Saudáveis como? Saudáveis espiritualmente, saudáveis financeiramente, saudáveis emocionalmente. Vocês vão ter relacionamentos saudáveis. Você vai ter alguém que vai puxar você dos seus lugares mais sombrios. Ninguém vai deixar você se afundar, porque você faz parte de um corpo que vai pegar no seu pé, que vai te exortar, mas que vai sofrer junto com você e que está disposto a fazer sacrifícios uns pelos outros para que essa comunidade seja frutífera. E ali não é o Shalom, mas ela é um trailer do filme, né? Parte dos melhores momentos, do que está para vir, você já começa a observar na experiência comunitária da igreja. Então, eles estavam compartilhando vida. E às vezes você diz, eu não vendi nada, mas eu abri mão de tempo, eu abri mão de parte dos meus recursos, eu abri mão de conforto para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ajudar outros a viverem juntos. E isso é, de longe, o maior fator de trazer dignidade, de reconstrução de identidade, de reconstrução de histórias e de narrativas que levam pessoas a serem frutíferas, saudáveis, e essas pessoas a voltarem a crescer e a funcionar numa sociedade dentro de uma cidade que está na cidade. É a igreja dentro da cidade. Agostinho, o Santo Agostinho, né? Ele falava da cidade de Deus e a cidade dos homens. Então você olha para a cidade dos homens, cheia de disputa, cheia de corrupção, cheia de diferenças sociais, e olha no meio a comunidade cristã vivendo como a cidade de Deus, no meio da cidade dos homens. Mas você diz, mas as igrejas também não têm disputa, corrupção e todas essas coisas, diferenças sociais também tem. Por quê? Porque quando nós operamos pela lógica da cidade dos homens, quando nós operamos pela lógica de Roma, quando nós operamos pela lógica do poder, nós revertemos a ordem das coisas e nós então não deixamos mais que as escrituras sejam o que nos move comunitariamente, coletivamente, mas os padrões que são contra as escrituras. Então, quando alguém olha e fala assim, mas a igreja também tem feito isso, e quando você vai olhar para o que a Bíblia tem para dizer, e você vai olhar para as fontes de referência que essas igrejas foram construídas, muitas vezes, você vai perceber que as pessoas que questionam a igreja, elas julgam a igreja porque a igreja vive como elas mesmas vivem. Em outras palavras, quando eu estou julgando a igreja, eu estou julgando a mim mesmo, porque eu não suporto ver a igreja viver dentro dos valores que eu vivo. Pessoas que são extremamente trapaceiras, corrompidas, invejosas, extremamente julgadoras, extremamente cruéis no seu ambiente de trabalho e na sociedade, quando eles olham a igreja agindo, fazendo exatamente o que elas fazem, elas zombam, elas criticam e elas desprezam a igreja. Por quê? Porque a igreja se torna uma réplica mal feita do que é Roma, do que é a sociedade do poder que nós vivemos. Então, o que essa igreja fez? Essa igreja ela não se preocupou com essas coisas, ela simplesmente se preocupou em deixar que o poder de Cristo em nós, o poder do Espírito Santo em nós, fosse experimentado para o outro, com o outro, juntos. E quando nós fazemos isso, e eu concordo que isso é para qualquer época, inclusive hoje, e eu só iria um pouquinho além, Beto, do que você falou, concordando com o que você disse, mas eu iria um pouquinho além, que os milagres não acontecem não é porque a igreja já está estabelecida. O milagre já acontece porque a igreja já está acomodada. É diferente. Quando nós nos acomodamos às situações da sociedade e usamos essas esferas, esses lugares, para tentar dominar, Deus diz, se você quer ir pelo poder do mundo, se você quer ir por esses caminhos, pode ir, mas eu não tenho nada com isso. A história de São Tomás de Aquino, que foi chamado no Vaticano, e o Papa disse, olha, Tomás, está vendo os nossos prédios, as nossas catedrais, o quanto de ouro que nós temos?
Hoje, Pedro não precisaria mais dizer não temos prata nem ouro. E Aquino responde, é verdade, mas ele também não poderia dizer levanta, toma o teu leito e anda em nome de Jesus. Porque ou nós operamos pelo poder de Deus, ou nós operamos pelos poderes impostos e criados pela sociedade. E o fato de que eles estavam ali compartilhando os seus bens, eles também estavam dizendo que nós estamos construindo uma vida em sociedade que não depende do nosso poder, nem seja o poder econômico, nem do poder social, nem do poder político, nós dependemos completamente de Cristo. E o sinal que nós provamos isso é a maneira como nós vivemos uns com os outros. E eles viveram isso, então, continuamente se reunindo do templo, mas também partindo o pão em casas, participando das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. E qual foi a consequência disso? Tendo a simpatia de todo o povo. E aí é o nosso cuidado que a gente precisa ter, que às vezes nós estamos tão preocupados em impor os valores cristãos, ou da cristandade, que nós nos tornamos antipáticos ao povo e nós dizemos, ok, eu sou antipático porque eu quero agradar a Deus, mas a igreja que agrada a Deus é uma igreja que é simpática com o povo. E as pessoas têm simpatia por esta igreja. E o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O que acontecia? As pessoas estavam tão admiradas com o tipo de vida que aquelas pessoas estavam tendo, que elas estavam ansiosas por conhecer Jesus, e ao conhecer Jesus, eles não eram apenas recebidos por Jesus, eles eram recebidos pela comunidade. Seguir a Jesus é abrir, colocar lugar na minha mesa e dizer, tem lugar para você, para a gente sentar juntos e para a gente repartir o pão e repartir vida. Pode falar, Beto. É interessante que isso que você falou de muitas coisas, mas cair na simpatia do povo exatamente pelo estilo de vida generoso que nisto conhecereis que sois meus discípulos, disse Jesus, se amardes uns aos outros. Mas essa postura legalista de apontar pecado dos outros, dos que estão de fora, no mundo, que faz criar essa antipatia, onde você vê muito mais uma postura julgadora, legalista, né, dos cristãos para com os de fora, com o pessoal do mundo, que cria exatamente essa animosidade e cria essa postura de não ver com simpatia, né? Porque quando os cristãos fazem isso, eles fazem o que é próprio do mundo. Porque Exato. O mundo é que faz isso. Jesus falou, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar, né? Então, quando você parte dessa perspectiva que você falou, dá aquela vontade de querer estar junto. Que Deus é esse, né? O que está no meio deles que está promovendo isso? Eu quero lá ver como que é o negócio. A pior falácia que a gente pode inventar é, olha, você tem que estar na igreja por causa de Cristo, não por causa das pessoas. Na verdade, nós deveríamos falar diferente. Nós devemos ser o tipo de pessoa que faz com que as pessoas queiram estar perto de nós, porque eles sabem que quando eles estão perto de nós, eles estão perto de Cristo. Eu tenho um conhecido, quando eu falei dele para Cristo, né? Aí ele falou assim, eu acho Jesus maravilhoso, o problema é o fã-clube. Pois é. Dizer, é por isso que a gente não foi chamado para ser fã-clube, mas discípulos, né? Pequenos cristos. Pois é, ele tem razão, porque há uma diferença entre ser fã de Jesus e ser um pequeno Cristo. Né? Para ser um pequeno Cristo há um preço para se pagar. Agora, o que eu queria fazer um desafio a gente fica às vezes numa posição muito cômoda quando nós dizemos porque as igrejas, porque os crentes, porque eles julgam, porque eles fazem isso, eles não fazem aquilo. Mas uma das coisas que eu coloquei ali é a gente trazer isso para casa e olhar para nós, né? Será que eu tenho esse tipo de generosidade? Será que eu tenho esse tipo de eu reflito Cristo desse jeito? Será que nós realmente estamos sendo esses pedras vivas que estão construindo o templo? Será que nós estamos vivendo vida? Porque a gente tem um fator, e eu disse o problema de me amar e amar os meus. E esse amar os meus pode ser também o meu grupo de afinidade. E o grande desafio nosso, como o Alisson pontuou também, é eu trazer o estranho, é eu trazer o diferente, é eu trazer pessoas que são totalmente opostas ao meu grupo de afinidade, pessoas com quem eu não andaria junto, para sentar na mesa comigo. E o templo, a teologia do templo é uma teologia segura,
Porque a gente fala, leva as pessoas lá para o templo e olhe lá. Às vezes a gente não quer ter gente muito diferente também, a maioria das vezes não se quer ter gente muito diferente nos templos. Muitas igrejas católicas, as escadarias da igreja católica é o lugar do mendigo, não é verdade? Mas também isso acontece na igreja evangélica. E eu não estou falando isso só criticando a igreja católica, porque na verdade, às vezes na igreja evangélica as pessoas não chegam nem na escadaria. O diferente, o que cheira mal, o que se veste diferente, o que fala diferente, ou o que crê diferente. O templo é um lugar seguro porque ele tem nas igrejas tradicionais batistas tinha o diácono na porta. As igrejas agora têm mais recursos, contrata a empresa de segurança terceirizada. E se a pessoa for muito diferente, a gente leva ele para o cantinho lá, porque a gente tem alguém que cuide dessas pessoas, mas aqui não. Agora, se a igreja for muito evoluída, se a igreja for muito ousada, ela vai deixar essas pessoas entrarem no templo. E no máximo você vai aguentar ela por 1 ou 2 horas e depois você vai para sua casa. A pergunta é, se os templos acabassem a partir de hoje, nós só tivéssemos as reuniões apenas em nossas casas, e essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Quem que entraria no seu templo? Quem que entraria na sua casa? Quantos estariam bem-vindos para sentar na minha mesa, para partir o pão e ouvir sobre Jesus? Nós terceirizamos as coisas. Os orfanatos foram uma necessidade de países de guerras e de desastres naturais, mas os orfanatos não fazem parte do plano de Deus. A ideia é que nós adotemos os órfãos. Os asilos dos velhos podem ser uma necessidade em alguns lugares, mas não fazem parte do plano de Deus. A parte do plano de Deus é que cada família cuide dos seus idosos, e se o idoso não tiver quem o cuide, que a igreja o abrace e traga ele e cuide dele. Nós terceirizamos o cuidado das pessoas. Nós institucionalizamos, mas nós mantemos a nossa casa um lugar seguro. Nós até pagamos para que alguém cuide das pessoas, mas nós nos mantemos num lugar seguro. Porque aqui é o lugar onde eu quero os iguais. Iguais socialmente, os iguais culturalmente, os que têm afinidade, e que eu tenho prazer de estar ali junto com aquelas pessoas. Mas se o que a gente falou no começo da nossa reflexão é a verdade, diante de Deus, o igual é o outro, não importa quem seja. E se o outro é o igual, porque ele também recebe o Espírito Santo, a gente vai ver isso no decorrer de Atos, a gente vai voltar nesse tema vez após vez em Atos. Se o outro também faz parte do igual, porque ele também recebe o Espírito Santo, o outro também faz parte da comunidade. Mas onde é que acontece a comunidade? No templo do domingo? Ou na mesa? Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer não é quem são os cristãos, que são os julgadores, que são os fãs de Cristo, fã-clube de Cristo, que sai julgando e apontando para todo mundo e dizendo que vai todo mundo para o inferno. A pergunta que eu tenho que fazer é a mim, como cristão, o que é diferente, o que é de contracultural do meu jeito? Porque Jesus Cristo disse que abençoar os que te abençoam, até o ateu faz. Não é? Fazer o bem para quem faz para você também. Acolher na sua casa alguém onde você pode fazer network, porque networking você faz com quem? Com quem você vai ter ali uma chance de fazer negócio, com quem você vai ter uma chance de ter um retorno depois. Você já ganhou o seu galardão. Mas quando formos julgados por Cristo, o julgamento vai incluir o que a gente fez pelos órfãos, o que a gente fez pelos estrangeiros, o que a gente fez pelos prisioneiros. E aí a gente precisa repensar o que significa ser cristãos. E talvez seja por isso que a gente não cai na graça do povo. Porque a gente tem parte dos cristãos que estão julgando o mundo e parte dos cristãos que estão julgando os que julgam o mundo.
Mas há uma parte que Cristo quer abençoar e que Cristo quer nos desafiar, que o Evangelho nos chama, que está falando, olha, eu não tenho tempo para me preocupar com essas coisas, porque eu estou ocupado servindo, arrumando a minha mesa para servir pessoas e trazer elas para Cristo. Para que elas recebam o Espírito Santo e para que numa comunidade saudável, para numa comunidade transformadora, elas também sejam transformadas e sejam restauradas a ser o tipo de gente que Deus criou elas para serem. Quero desafiar vocês a fazer algumas coisas. Uma é assistir a live, se você não assistiu, que eu traduzi semana passada para Mundo Cristão, onde o pastor conta a história de como ele foi viver 5 dias entre os mendigos na rua, em plena véspera de Natal, para entender como é que os mendigos viviam e o que ele, como igreja, poderia fazer por aquelas pessoas. Vale a pena você assistir a live, se você se interessar um pouquinho mais, comprar e ler o livro. Porque existem pessoas que estão vivendo Atos 2 como esse pastor, como essa igreja. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é se eu estou vivendo. Isso é o que mais me interessa agora. Se nós estamos vendo, isso é o que mais interessa agora. E isso é o nosso desafio. E se nós estamos dizendo, eu não estou, mas é muito difícil, então a gente tem que voltar para o começo do capítulo. Começo do capítulo 1, capítulo 2, e entender que é para isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. É para isso, não é só para falar de Jesus e alguém aceitar Jesus, porque depois eu falo, ok, viver com você no céu, ô glória, agora te aguentar aqui na terra é outra história, né? Esse é o ditado. A gente não precisa de poder para falar de Jesus para as pessoas. A gente precisa de poder mais mesmo para trazer a pessoa para a minha vida e conviver com ela. E trazer para a minha realidade. Gente que vem com um monte de problema. Gente que vem com um monte de vícios, com problemas complexos. E é disso que a gente precisa o poder para ser igreja hoje. E é isso que eu preciso rever a minha experiência com Cristo. Porque é ali que a gente vê comunidade de Shalom experimentando os milagres de Deus e o poder de Cristo na terra. É bonito eu falar que eu orei e alguém foi curado, mas é difícil eu abraçar alguém que está doente, porque ela não tem outra opção, e eu me correr o risco de eu morrer para cuidar do enfermo, porque isso exige poder espiritual. Então, eu quero deixar, então, a primeira parte do próximo capítulo 3, para o nosso próximo encontro, e essas reflexões que a gente vai fazendo, se questionando, avaliando, e o Espírito Santo nos dá poder e capacitação para a gente fazer as mudanças, o arrependimento que o Robert comentou, a mudança de mente que ele comentou também. Talvez a gente precise de uma nova metanoia, de um novo arrependimento, se a gente quer realmente viver o Evangelho de Cristo Jesus como discípulos de Jesus hoje. Muito bem, vamos para os nossos